Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred E Beckler, eu já não sei mais quem é quem. às vezes eu acordo perguntando, será que eu sou Marcelo Beckler? E aí eu olho meus bíceps e lembro que não. Mas você sabe que a gente fala do nosso programa na terceira pessoa. Tipo, Fred, hoje a gente tem que gravar Fred Beckler. É verdade. Hoje hoje a gente tem que gravar eu e você. Exato. Não, é porque Fred Beckler é tipo o Pelé pro Edson, Falar na terceira pessoa. na né? terceira pessoa. Seguinte, meu povo, estamos no Hyde Park. Tenho curiosidades. Por favor. Que não é out of context. Já é out of context, surpresa! O editor odeia a gente. O editor desse O programa não odeia a começou. gente. Não começou. E já tem uma vinheta surpresa. Hyde Park, aqui atrás da gente tá. Como chama o nome do palácio? Kingston. É Kensington. Kensington Palace. E a estradinha que passa ali, que tá todo mundo correndo, que eu já corri inclusive, foi a primeira rodovia iluminada do Reino Unido. Isso era uma rodovia. Isso era uma rodovia. E foi a primeira que teve lâmpadas. Isso. No século XVII colocaram lâmpadas a gás, porque aqui morava a família real e eles achavam que era escuro demais para a turma chegar. Isso me lembra, tem uma rua chamada Rua Paissandu, no Flamengo, no Rio de Janeiro, que ela dá no que era o Palácio da Família Real Portuguesa, quando a corte chegou, Largo do Paissandu. o Largo do Paissandu. E ali, que enfim, é o Palácio do Governo do Rio de Janeiro, mas plantaram palmeiras, porque fazia muito sol, e para a família real passar sem pegar muito sol, colocaram uma sombra natural, porém artificial. Por falar em sombra, a luz vai variar, porque É. a gente está na natureza e é isso que acontece. Meu povo, hoje o programa falará de tops da Champions. Ah, da Champions? É. Você queria tops de quê? Não sei, eu achei que a gente ia ficar falando aqui sobre Hyde Park, família real. Eu tenho mais curiosidade se quiser. Aqui é o local que inspirou o Médico e o Monstro. Dr. Hyde. Então, o nome do personagem é inspirado no nome do parque. É, igual se acontecesse em Belo Horizonte, podia ser Dr. Guanabara. Ou Dr. Ibirapuera, em São Paulo. Tem isso Seria também. muito melhor. A gente chama vinheta em que momento? A vinheta real. Agora, editor! Seguinte, Fred, vamos falar de melhor jogo, decepção, Chega um pouquinho pra surpresa. Vamos falar de melhor jogo, decepção, surpresa, revelação da Champions. Começando com o quê? Cara, acho que a gente pode já falar do campeão, né? Assim, Tirar esse elefante da sala. Tirar né? esse elefante da sala, porque, enfim, é um programa que a gente pode estar falando de praticamente qualquer ano das últimas edições da Champions, mas de qualquer forma é a Liga do Campeão, né? É a liga que a gente sabe que o Real Madrid vai chegar para confirmar o que todo mundo espera. Então, assim, o primeiro top do programa de hoje. Melhor time, né? Melhor time Real Madrid, porque às vezes você pode ganhar sem ser o melhor time. Acho que teve algum ano desses que o Real Madrid ganhou, talvez sem ser o melhor. 2022. Exato. Acho que não foi nem melhor que o City, nem melhor que o Liverpool, por exemplo. Não. E ainda assim conseguiu ganhar. O Real Madrid é hoje o melhor time do mundo? Acho que sim. Eu acho que sim, porque, cara, não é só... Claro que a Liga dos Campeões é um parâmetro muito bom, mas bateu a melhor pontuação de La Liga desde os 100 pontos do Mourinho, né? E isso numa temporada em que o Ancelotti, ele não só perdeu um Benzema sem receber um 9 à altura, como perdeu toda a defesa, perdeu vários jogadores por lesão. Então, assim, considerando os contextos desse Real Madrid e a entrega final, eu não consigo ver um time que tenha entregado tanto. E eu ainda acho que saber jogar vários jogos dentro de um jogo só, ou saber jogar de várias formas diferentes, dependendo de adversários diferentes, também é um trunfo muito grande do Real Madrid. Sim. O Real Madrid é um time capaz de atacar o Bayern de Munique como atacou no Santiago Bernabéu por muito tempo, mesmo diante de estar atrás no placar, ele tinha toda a iniciativa e é um time capaz de se defender por 120 minutos contra o Manchester City sem nenhum problema. Sim. É capaz de fisicamente duelar com o Dortmund na final e depois, quando o Dortmund abaixa um pouco os braços, ir lá e dar 2 estocadas e matar o jogo. Então, a capacidade do Real Madrid de, em diferentes contextos, jogar de forma diferente e competir sempre muito bem, quase sempre igual ou melhor que o adversário, faz dele o melhor time do mundo para mim. A revelação é o Borussia Dortmund, né? Eu acho que o time revelação dessa Liga dos Campeões é difícil você pensar em alguém que entregou tão mais do que se esperava dele. O Borussia era o cadáver do grupo da morte e se classifica em primeiro e depois vai passando, tirando o PSV, que era de fato o Dortmund o favorito, o Dortmund ele foi calando a boca de muita gente, inclusive na final.
A gente sabe que Sim. o final da final foi o que todo mundo esperava, mas como o Real Madrid conquistou isso e como o Dortmund engrossou o caldo para o Real Madrid foi algo que me surpreendeu, pelo menos. Por exemplo, eu imaginava eu imaginava um 2-0 para o Real Madrid na final, Tá? depois que o jogo se abrisse, ia ficar muito óbvio que o Real Madrid ia ganhar. Mas eu imaginava que o desenho seria o Dortmund muito mais fechado, o Real Madrid quase não permitindo contra-ataque, o Real Madrid mais ou menos como foi o primeiro tempo contra o Bayern. Atacando e o adversário não tinha força para sair. Atacando, o adversário não tinha força para sair. E foi completamente contrário o que aconteceu. O Dortmund foi melhor na defesa, no ataque, dominou mais o meio-campo que o Real Madrid. É o time revelação e é engraçado que na semifinal eu vi uma declaração do Hummels, agora não lembro se foi do Hummels ou do Terzic, que falou: nem nós esperávamos estar aqui. Sim. Porque a temporada do Dortmund na Alemanha é a pior dos últimos 10 anos. Desde 2015 o Dortmund não fica no G4 da Alemanha. E justamente nesse ano, quando perde as suas estrelas, né? Tinha perdido o Haaland, tinha perdido depois o Bellingham, tinha perdido antes o Hakimi, e antes o Dembélé, e antes o Lewandowski, o Gundogan. Quando perde todas, é quando ele consegue competir, não só resultados, mas competir muito bem contra times tão fortes. É a mágica de uma Copa, né? A Copa é o que, acho que o próprio Terzic falou, ele falou, cara, não tem nenhuma chance de a gente competir pontos corridos com o Real Madrid. Ou com vários clubes dessa Liga dos Campeões, com a Inter de Milão, com o Atlético de Madrid, inclusive, com o Manchester City, evidentemente, e tantos outros. Mas nessa Copa o Dortmund conseguiu trazer uma história que salvou o emprego do próprio Terzic e que trouxe um capítulo final para as passagens do Roy, certamente, e provavelmente do Hummels, de uma grandeza muito grande. Eu sei que o futebol ele não permite muito a gente sentir orgulho dos perdedores, mas eu tenho certeza que o torcedor do Dortmund se sente muito orgulhoso pelo que fez. E agora, por falar em perdedores, vamos para as decepções, porque entre perder e ser uma decepção é um pulo, e nessa categoria a gente tá cheio de concorrente, Fred. Cara, impressionante. Eu tenho vários aqui na cabeça, se você quiser começar. Então, a Inter de Milão. Né? A Inter me decepcionou muito, porque ela podia ter perdido do Atlético, mas ela perdeu jogando muito mal no Metropolitano contra o Atlético. Começa vencendo, era um time praticamente imbatível, que foi praticamente imbatível durante toda a temporada. Se você vê a Inter jogar, ela domina tudo. Ela tem zagueiros fortes, altos, rápidos, que sabem sair jogando, dupla de ataque que se complementa, meio campo muito físico, laterais que fazem gols, que entram, e melhor ataque, melhor defesa, gols de bola parada, enfim, características que se complementam dos jogadores. Jogou muito bem durante toda a temporada e depois de vencer o Atlético de Madrid, jogando bem na Itália, de sair na frente em Madrid, toma uma virada muito difícil de explicar pela coerência do que esse time jogou. É quase um contraste do Dortmund, né? Se o Dortmund teve na Champions a salvação da temporada e a construção de um capítulo muito raro para a história do clube, apenas a terceira final de Champions na história, a Inter, a sensação é, caramba, cara, era uma temporada para ser histórica. É porque o time dessa temporada é muito bom e era melhor do que o finalista. Sim. Então, acho que o time que chegou na final também tem o contexto da Copa, que jogou contra o italiano na semifinal, que antes jogou contra os portugueses, que foi passando com méritos, mas claramente em 2023 o lado mais forte estava do outro lado. Sim. E esse ano eu esperava que a Inter estivesse na semifinal. Sim. Que a partir dali pudesse acontecer. Ou se pegasse, por exemplo, o Real Madrid nas quartas de final, tudo bem, podia acontecer qualquer coisa. Mas não que caísse ainda mais para este Atlético de Madrid. Sim. Que nessa temporada era um Atlético de Madrid enfraquecido. A Inter de Milão, ela para mim, ela estava como uma das favoritas ao título. Poderia cair, como o City caiu para o Real Madrid, né? Era um dos favoritos ao título, mas pegou o Real Madrid cedo demais. Achei que a Inter fosse engrossar mais o caldo. Agora, é difícil você... Vamos lá, eu queria falar dos ingleses como decepção, mas o Arsenal caiu para o Bayern de Munique, voltando para a Champions depois de 8 anos. Me decepcionou como do Arsenal? Sim. Porque o Arsenal competiu mal contra o Bayern. O Arsenal, por exemplo, é um time que tem um treinador de bola parada. A bola parada do Arsenal é uma arma muito importante na campanha da Premier League, que terminou 2 pontos atrás do City. E contra o Bayern eu vi escanteios sendo batidos assim, meia altura, uma falta lateral que os jogadores correram para o primeiro pau, a bola foi na bandeirinha de escanteio do outro lado. Erros muito bobos, básicos, e acho que o jogo ficou grande demais para o que esse elenco do Arsenal ainda é. É porque também, para além do Bayern, o Arsenal já tinha passado de maneira decepcionante pelo Porto, né? O Porto fez uma grande eliminatória, não estou tirando os méritos do time do Sérgio Conceição, mas o Arsenal já tinha se classificado, todo mundo esperando, cara, quando que o Arsenal da Premier League vai chegar na Champions? E acabou que o Arsenal da Champions chegou na Premier League, e não o contrário, em certos momentos, né? No fim cresceu e quase conquistou a Liga Inglesa, mas eu resisto um pouco em colocar o Arsenal como decepção, o City também. É claro que depois de uma tríplice coroa, qualquer coisa menor do que isso fica uma sensação de
de um amargor. Mas a maneira como cai para o Real Madrid, eu acho bem ok. Sim, qualquer um podia ter passado. Exato. Podia ter caído para qualquer lado. O 3-3 é uma loucura, né? É uma doideira o 3-3. Como o City consegue fazer os gols no momento que ele está pior. No segundo tempo consegue equilibrar um pouco, mas assim, não consegue ter sensação de domínio em hora nenhuma. E depois de fazer 1-0 com 1 minuto, o Real Madrid vai buscar a virada. Para mim é talvez um dos grandes jogos da Champions. Sim. E os outros dois se decepcionam muito. Newcastle e Manchester United Pois não podiam não ter ido para a Europa League. Não tem como, cara. Você ter pela primeira vez na história 2 ingleses terminando desde que a fase de grupos, enfim, terminou agora, né? Mas foram 20 anos de fase de grupos e pela primeira vez 2 ingleses terminaram como lanternas numa era em que a Premier League ela nada financeiramente em águas próprias, né? Assim, não tem ninguém perto tirando os gigantes e tal. Então você ter o Manchester United e o Newcastle terminando como lanternas com os orçamentos que tem e com toda essa conversa de que, não, a Premier League, caramba, daqui a pouco a gente vai ter uma Liga dos Campeões amplamente dominada pela Premier League nas fases finais, você não passar nem para a Europa League é algo, para mim, bem pior do que a Inter de Milão, inclusive. O Newcastle ainda estava no grupo da morte, né? Sim. Por exemplo, ele tem hoje muito mais dinheiro do que o Milan, do que o Borussia Dortmund, mas era a primeira vez dele nessa festa. Ele não sabia nem muito bem como se portar ali, né? Assim, primeira vez depois de mais de 20 anos para esses jogadores e tal. Muitos deles estavam jogando a sua primeira Liga dos Campeões. O Manchester United, ser o último colocado em um grupo com Galatasaray e Copenhague, não dá. Não dá. E jogando pior do que esses dois. Sim. Acho que o jogo contra o Galatasaray na Turquia é enganoso. É um 3-3 também que o Manchester United naquele jogo merecia muito mais. Sim. Mas os outros jogos do Manchester United, tudo bem, contra o Copenhague teve jogador expulso, né? Foi o Rashford, né? Foi, mas só não perdeu porque o Onaná salvou um pênalti no fim, né? Não, o jogo da Dinamarca. Da Dinamarca. Sim. Tava vencendo por 1-0, tem um jogador expulso, toma 2-1 e vai buscar alguma coisa assim. Sim. Mas o Manchester United nesse grupo tinha que passar. Tinha que passar, não faz nenhum sentido e agora não está na Champions, né? Então não é tão simples assim para o Manchester United desperdiçar essas oportunidades quando você olha para os últimos anos, então para mim fica como a grande decepção. A gente não pode falar de decepção sem falar do Barcelona, clássico, que eu acho que as quartas de final talvez eram onde o time deveria estar. O Barcelona tinha que estar nas quartas de final. Esteve. Foi o primeiro colocado da fase de grupos, eu acho que com 2 derrotas horríveis, perder para o Royal Antuérpia e para o Shakhtar Donetsk, que não podia. Isso, por exemplo, poderia ter tirado o Barcelona do Mundial de Clubes. Verdade. Acabou não tirando, porque o Atlético de Madrid passou da Inter e tal, mas isso poderia ter tirado o Barcelona pela pontuação, né? Cada vitória vale 2 pontos no ranking, então poderia ter tirado o Barcelona do Mundial. Acabou não indo para o Mundial, mas não interferiram nesses 2 jogos, porque ele ficou a 7 do Atlético de Madrid. Passou com autoridade pelo Napoli, jogou bem na Itália, teve 30 minutos estranhos e depois jogou bem também na Espanha. Foi o resgate do Barcelona naquele momento, né? Ganhou do Paris Saint-Germain em Paris. Sim. Tomando uma virada onde normalmente o Barcelona esfarela e ele não esfarelou, empatou e virou o jogo de novo. Mas aí depois não conseguiu competir com um a menos e sem o seu melhor zagueiro. Porque se tivesse sido o Pedri expulso, eu acho que ainda dava para competir com o Ronald Araújo. Mas quando coloca o Inigo Martínez, muda muito. E aí o time muito rapidamente tomou 3 gols do PSG. É que eu acho difícil, assim, é claro que decepciona, depois de tanto que jogou e do quanto parecia que ainda tinha para entregar nessa Champions, né? Mas, no fim das contas, você consegue individualizar. Não culpar o Ronald Araújo, mas você consegue ver, cara, aquele momento ele definiu. Sim. A gente tinha tido 120 minutos de eliminatória até ali. Exato. E o Barcelona estava ganhando por 4-2. Pois é. Então não é como a Inter de Milão, não é como o Manchester United, que você olha por uma pane geral mesmo, assim, em certos momentos. O United toda a Champions, mas a Inter contra o Atlético. Então acho que o Barcelona, nesse top das recepções, ele não está vencendo e nem perto disso. Nem isso. O Barcelona não consegue mais vencer nem como decepção. O que é decepcionante. Ou seja, o Barcelona está no páreo de novo. Porque é um plot atrás do outro. No top de times que não decepcionam por serem decepcionantes, o Barcelona ganha. Eu já não sei mais onde que a gente está. Eu já me perdi. Tá no Hyde Park, hein? No Hyde Park. Exatamente. Porque poderia ser uma grandíssima decepção levar esse troféu, essa conquista para casa. Mas nem isso. Levar o Xavi demitido para ir lá buscar o troféu, quem sabe. Mas não. Tem a Inter de Milão, tem os ingleses. Se bobear vai aparecer aí um Copenhague, uma outra marca de chocolate. Vai aparecer um garoto qualquer aí. E o Barcelona lá atrás. Qual o próximo top? Top de jogos? O que você acha? Sim. Melhor jogo. O melhor jogo foi para mim o 3-3 no Santiago Bernabéu. Para mim foi... Porque assim, aquele jogo o Real Madrid joga melhor do que o Manchester City, muito diferentemente de outros anos que o City, passando ou não, jogava melhor do que o Real Madrid. E isso trouxe um fator interessante, porque naquele jogo o City foi o Real Madrid, né? De achar gol.
Sim. Gol de fora da área, o Vardiol fazendo gol de fora da área com o pé ruim e conseguindo trazer um Laicá que a gente sempre gosta, né, cara? Quando dois timaços se encontram e vem um jogo meio aleatório, eu gosto mais do que... não, a gente teve um duelo tático interessantíssimo, no fim das contas foi 1-1. Cara, eu estou para concordar, mas era o primeiro jogo, ainda tinha um jogo de volta e era quartas de final. O Real Madrid-Bayern. É verdade. Que é um 2-1, que até os 44 do segundo tempo tá 1-0, fora de casa, Bayern de Munique. Talvez esteja por ali. O que é isso? É um ganso puto. É impressionante porque deveria estar treinando agora com o time do Fluminense. Não, né? tá aqui com a família. Tá. Passeando por Londres. E com os amigos, né? Tá com o Richarlison ali também. Tá com o Pombo. As quartas de final da Champions foram uma doideira. E as semifinais também, né? As semifinais mais o Real Madrid e Bayern de Munique. As quartas de final, a revirada do Barcelona contra o PSG. 2 viradas e depois mais uma virada na volta. Sim. Pombo gordo, eu tô completamente desconcentrado aqui há algum tempo já. Não fala sobre a forma física de jogador de futebol, por favor. Né? Exatamente, de férias. O Real Madrid e Manchester City. Um jogo de 2 viradas e depois 1-1 com o jogo sendo decidido nos pênaltis. O Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, com 2 viradas no jogo de volta e mais a doideira do 2-1 do jogo de ida. Qual que é o outro confronto que a gente teve? O Bayern de Munique e Arsenal. Que também tem uma virada, né? O Arsenal não sai na frente, o Bayern empata e o Arsenal vai buscar de novo. Sim. Mas acho também que é um nível a menos do que esse que a Sim, gente sim. tá colocando Não, como aí. jogo sim, mas assim, as quartas de final esse ano entregaram demais. Sim, os confrontos já eram pesadíssimos, né? Sim. E entregaram em jogo mesmo, não foi só na teoria. Eu vou de Real Madrid e Bayern de Munique. Tá. Quem quiser aqui nos comentários escolher algum outro ou escolher esses dois também, para ajudar a gente. Mas eu acho que o fator semifinal e tudo aquilo... E tem uma coisa que acontece com todo mundo. Quando o Real Madrid empata, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Claro. Aí vira só o sadismo de saber quando e como. É. O que vai ser? Vai ser um golaço? Vai ser um rebote? Vai ser o Rossello de novo? Vai ser na prorrogação? Mas todo mundo já sabe o que vai acontecer. Ou vai ser um lateral de 1,73 m subindo mais do que uma defesa alemã. Uma defesa alemã? Exato. Henry Chan marcando ele com 1,90 m. Exato. Mas assim, primeiro que mais uma vez o Real Madrid ganha alguma coisa, né? Nesses nossos tops aqui. Exatamente. Ele ganhou o primeiro e o segundo, né? Exatamente. E o segundo é o quanto isso valoriza a campanha do Real Madrid, né? Sim. O melhor time entrega os melhores jogos, com adversários duros e pela primeira vez, aliás, campeão invicto. Das 15 taças é a primeira que o Real Madrid conquista de maneira invicta e com esses níveis de duelo. Sim, e a primeira em Wembley também, né? Sim. O estádio que mais recebeu finais contra o time que mais chegou e que mais venceu nunca tinham se encontrado, por uma ironia do destino, e quando se encontraram, fizeram amor de uma forma animalesca. Que nem... Não, tô brincando, não tem... Achei que tinha um ganso e um pombo. Exatamente. Qual seria o resultado disso? Um gambo. Gambo. Um panço. Mas será que ele seria... Aí pode ficar assustador. Pô, cara... Você imagina, tipo, o corpinho da pomba e aquele pescoção do ganso. Não, porque acho que a natureza não permite. Mas você sabe uma coisa que eu acho que tem acontecido? Pombo é radioativo. Porque pombo tem uma mancha verde. Tem. Parece que nasceu antinatural. Besuntado de óleo, né? Exatamente. Nasce num poço de petróleo. E a darwinismo, né, seleção natural e tal, os únicos pombos que estão sobrevivendo hoje, além dos atacantes que jogam aqui no Reino Unido, são os folgados. Porque antigamente você chegava perto de um pombo e ele se assustava e corria. Hoje ele faz assim pra você. Ele passou aqui agora. Fica puto. Ele fica puto se você passa perto dele. Agora, eu fico me perguntando também, Marcelo, por que um chute maravilhoso de longe improvável é um pombo sem asa? É verdade. Quem é que já viu um pombo sem asa? Mas se você arremessa um pombo numa pessoa, deve fazer mais ou menos aquela trajetória seca. Sabe? Uma trajetória... Eu chamaria de barata voadora, né? Que é um negócio meio... Toda barata é voadora. Só que só algumas sabem. É verdade. Isso você... Não existem duas raças de barata diferentes, que uma pode voar, a outra não. É que uma todas descobriu. podem. É que uma tentou e a outra não. Falou, galera, dá pra voar. E as outras, eu não sei, eu tô com medo. O que eu tô rindo é que a gente nem entrou no Out of Context, a gente tá aqui há 5 minutos falando de animais. Out of Context. Não é assim que chama. Não é, mas tá bom, tá entregue. Cadê o Arthur Quesada pra imitar animal? Exatamente. Ele já Nosso teria grande imitado imitador. uns 50 animais aqui. Deve ser muito bom ser filho do Arthur. É Porque verdade. deve ser divertidíssimo. Ele vai te buscar
na escola vestido de Papai Noel no Natal. Vestido de burrito, sabe? Assim, Dia da cultura mexicana, vai ele vestido de burrito buscar a filha. Uma coisa muito doida, assim. Você tem out of context? Cara, eu pensei em dividir um pouco dessa nossa cobertura aqui, né? Mas eu não sei o que, então você pode, por favor, começar com o seu. Não, então, porque eu peguei uma coisa que realmente me chamou a atenção. Quando Sim. o Real Madrid ganhou a sexta Champions em 11 anos, e a gente tem... Tava um tanto de gente me enchendo o saco, falou assim, pô, o Nacho tem mais Champions que o Barcelona. Eu falei, cara, o Nacho só não tem mais Champions do que o Milan. O resto, ele empatou com o Bayern e o Liverpool, ele tem mais Champions que todos, não é só que o Barcelona, que todos. Sim. Porque Nacho, Carvajal, Modric e Kroos se juntaram ao Paco Gento como 6 vencedores de Liga dos Campeões. 6 em 11 anos o Real Madrid conquistou. Neste mesmo período, o Real Madrid conquistou 2 Copas do Rei. É mais difícil para o Real Madrid. Ganhou uma Copa do Rei, uma final foi contra o Barcelona, a outra foi contra o Osasuna. Aliás, tem a estátua da Rainha Vitória, que é a Rainha Real Madrid. Tinha que mudar, né? Rainha Real Madrid. Rainha Real Madrid. Então o Real Madrid ganhou 6 de 11. Só em toda a Europa, o Paris Saint-Germain ganhou mais Copas do que o Real Madrid nesse período. Se você for pegar só um torneio, né? O Real Madrid, 11 Champions. Sim. O PSG ganhou 7 Copas da França. O Bayern não ganhou 7 Copas da Alemanha. Porto, Benfica e Sport não ganharam 7 Copas de Portugal. O Manchester City não ganhou 7 Copas da Inglaterra ou 7 Community Shields. Ou da Copa da Liga. Copa da Liga. O Ajax, o PSV e o Feyenoord não ganharam 6 na Holanda. O Real Madrid não ganhou 6 Copas do Rei da Espanha. O único time que conseguiu é o Paris Saint-Germain, 7 Copas da França. E depois é o Real Madrid com a Europa. E é bizarro porque, assim, é claro que a gente já sabe que o Real Madrid é absurdo, gigante, essa fase é histórica. Cara, a fase do Paco Gento foram 6 em 11 também. Então, assim, o que a gente está vendo é algo que só aconteceu lá no começo, nos primórdios da competição. E que era totalmente diferente, assim, só jogavam de fato os campeões, nem os que jogavam, era um torneio pequeno e tal, bem diferente de agora, que realmente é a menina dos olhos de todo mundo, é o que todo mundo quer ganhar e tal, um futebol muito diferente daquela época. Não sei se naquela época talvez fosse mais fácil de ganhar, pelo menos o caminho era mais curto, né? Hoje você tem uma margem de erro muito grande. Então, e outra coisa, aquele time que ganhou 6 em 11 era um time. Esses já são 2. Os que ganharam em 2014, quem que tem ainda? Tem o Carvajal, o Kroos. Não, o Kroos não estava. O Kroos não estava. O Modric. E o Nacho. Mas que assim, o Nacho ainda hoje ele foi titular nessa campanha, porque o Militão e o Alaba se machucaram, mas em teoria não seria. Então, de titular era Modric e Carvajal. O resto mudaram todos os jogadores, cara. Cara, sobre a nossa cobertura, eu acho que a gente precisa trazer para o domínio público a história do pós-final, em que a gente sai do estádio muito tarde, né? A gente saiu do estádio ontem, depois de meia-noite. A gente chegou no hotel às 2, então a gente saiu 1h15. 1h15, 1h30. Então, assim, a gente fecha o estádio, né? Não tem mais nenhuma equipe lá, só tava TNT Esporte Brasil, TNT Esporte México. E aí a gente vai... cara, aqui na Inglaterra, se você quiser beber depois de 10 da noite, você vai ter que penar ou então ir para uma boate que toca algo muito alto e que você vai estar cercado de pessoas que você não gostaria de estar próximo. Então, a nossa solução foi tentar beber no bar do hotel, que quando a gente chegou, estava servindo a última rodada. E aí a gente tinha que falar muito alto e cercado de pessoas que a gente não gostaria. Exatamente. Mas pelo menos não tinha o som. Então, cara, saideira no hotel, a gente teve que pedir bebida, pelo menos isso existe por aqui. Para começar aqui, eu, por exemplo, cheguei à última ronda, eu falei, eu quero 4 cervejas. O cara falou, todas para você? Eu falei, Sim. E um balde, por favor. Sim. E foi o meu momento. 4 cervejas, abracei o balde. Porque a saideira não te limita o número, né? Sim. Você pode beber 20. Tanto que no dia anterior, a gente fez uma piada e eles aceitaram. Sim. É a última. A gente falou, então a gente quer 33 cervejas. Exato. Eles, ok, you can order 33. Cara, aí a gente pediu cerveja, só que no aplicativo aqui de entrega, por ser álcool, você precisa colocar ali a sua data de nascimento para comprovar que você tem mais de 18 anos. E eu cometi o erro juvenil de dar o meu celular, que estava com o aplicativo aberto, para o Arthur Quesada pedir. E ele pediu, e quando ele me devolveu, eu estranhei que ele não pediu minha data de nascimento para colocar no aplicativo. O cara chega e pergunta para você, que você foi descer para buscar, né? Tá todo mundo envolvido, né? Tá todo mundo envolvido. Era a sua conta, o Arthur pediu e eu desci para buscar. Exato. E o cara fala, senhor, quando é a sua data de nascimento? E se vocês não sabem, a gente tá gravando no dia do aniversário do Fred. É verdade. 2 de junho, parabéns, Fred. Muito obrigado. E aí eu falei, é hoje.
Aí o cara falou, sério, parabéns. Eu falei, muito obrigado. Aí ele colocou lá, 2 de junho, e falou, que ano você nasceu? Eu falei, não sei. Eu nem me lembro, moço. Eu falei, não sei, peraí que eu vou ligar pro meu amigo. Aí eu falei, Fred, que ano você nasceu? 89. Coloquei 89, falei, não é não, você errou. Aí ele falou, não, é porque o Arthur que colocou. Aí o Arthur me ligou e falou, pô, eu não sei, eu coloquei qualquer coisa. Eu falei, Arthur, eu não respondo perguntas, eu só preciso de uma data. O Arthur, ele roletou o dia, o mês e o ano. Ele não só roletou o ano. E aí, cara, a gente precisava acertar, porque se você não coloca a mesma data, se o motorista, o entregador, não coloca a mesma data que quem pediu colocou, o aplicativo não deixa a venda ser concluída. Sim, fica aberta a entrega, né? Fica Exato. a vida inteira lá no amarelo, não fica no verde. Cara, e aí imagina o coitado do entregador, né? Que o cara, primeiro que, olha a cabeça do cara, ele vai entregar, é seu aniversário e você não sabe onde que você nasceu. Ele já, cara, alguma coisa muito Tem estranha. 2 pessoas pra te ajudar. Exatamente. E aí o cara que colocou, ele não lembra a data. E aí o mais incrível acontece. Não é nenhum dos dois. Primeiro que não é nenhum dos dois. Sim, exatamente. Cara, o Arthur chega lá, eu não tava. E aí? E ele chega assim, ele fala, my friend. Ele já tá sem paciência, com sede, com sono. Fala, eu coloquei qualquer coisa. Tem 1 milhão de possibilidades. São 31 dias, 12 meses e 2024 anos. É impossível. É impossível. Aí ele fala, you have one last try, sir. O entregador. Já foi errado 2 vezes, A você tem sua mais última uma. chance. E aí ele roleta de novo. E aí eu não sei o que acontece. O cara fala, você acertou. Cara, isso pra mim é inacreditável, pô. Só se em todo momento ele sabia e ele esqueceu e na hora ali ele bateu o olho e lembrou. Pode ser. Não pode ter sido um chute. Não, porque se foi um chute, ele ganhou na Mega Sena. Então, aí que Pra tá. nada. É um desperdício. Pra É um nada. desperdício de sorte. Pra nada. É uma sorte muito desperdiçada. Cara, como é que ele pode ter acertado? Ou então o entregador falou, cara, Ah, você acertou, ganhou. ele deve ter algum, sei lá, Sim. alguma coisa ali pra apertar e falar, Dá um foi, double passou check, e tal, porque... Seja muito feliz, é isso mesmo. É Exato, isso que você tinha colocado. exato. Se ele acertou, o Arthur Quesada, parabéns pro Arthur Quesada, que desperdiçou a maior sorte da vida dele num pedido de merda. 24 long necks. Caríssimas, ele nem ganhou o dinheiro. Enfim, mas é uma Aí a gente belíssima história. fechou o bar do hotel e depois a gente fechou a recepção do hotel, que era o único lugar que dava pra beber. Aí deu 5h30 da manhã e falar, gente, vocês já aproveitaram muito, os hóspedes vão começar a sair. Exato. E vai pegar mal ter 47 cervejas aqui em cima. Exatamente, mas Aí a gente aceitou. a gente se sentiu muito bem recepcionado pela recepção. Exatamente. E muito bem consergiado pelo concierge. Muito bem, não sei, difícil. Está difícil ter Chama aí, né? esse carisma pra fazer muito improviso. Pô, a gente já falou sobre pombos e aranha, e baratas, né? Que barato. Talvez eu tenha alguma coisa sobre a aranha. Antes da vinheta, eu tenho também uma curiosidade sobre a aranha. É impossível que a Arca de Noé seja verdade. Você tem que começar o programa assim, pô. Porque tem que colocar um parzinho de cada, né? Sim, São 37 espécies de aranha que existem. e elas não interagem? Não, porque senão nasce, sei lá, um O tartaruga panço. ninja. O panço. Nasce panço. Cara, qual que é a chance? Não era botânico? Sim. Qual que era a chance de Noé falar, ih, essa aqui não. Essa aqui é aracnídeos estariovados. Eu acho muito bom que você já tá assumindo que o Noé existiu. Pra começo de conversa. Eu só tô dizendo que ele não era botânico. Não, que pode ter existido um cara que se chamava Noé, beleza. Beleza. Que ele vai fazer um barcão, ok. Ok. É a Daí onda que dele. ele identifique 37 espécies de aranha, que ache todas e que coloque cada uma com seu parzinho na caixinha, acho que você já tá pedindo demais, né, Noé? Ou então é um desperdício de sorte. Noé podia estar ganhando coisa pra caralho, ele fala, caralho, será que essa aranha é o Noé? Vou arriscar. Ele E e o acertou. Arthur Quesada. Desperdiçando sorte. Resumo. Resumo, o melhor time da Liga dos Campeões, o Real Madrid. O grande jogo da Liga dos Campeões, para mim, Real Madrid, Bayern de Munique. Os ingleses decepcionaram, a Inter decepcionou, o Barcelona decepcionou um pouco menos e ano que vem tem mais. E diferente, né? Eu tô super curioso para ver como que esse formato novo ele vai se desenrolar na prática. Não sei o quanto que a previsibilidade ela vai aumentar ou diminuir, porque em teoria você tem mais vaga e você Eu acho que diminui, fica mais imprevisível. fica mais imprevisível. Porque tem mais mata-mata. Tem mais mata-mata. Então, cara, enfim, tô curioso, mas esse formato ele atendeu muito bem. Foi o formato mais duradouro da história da Liga dos Campeões. E essa última temporada ela foi muito bonita, cara. É claro que, enfim, quem é preguiçoso vai ficar falando, é mais do mesmo, sempre Real Madrid, pra que ficar assistindo e tal. Cara, a própria final ela teve um risco, né?
Então, vários confrontos legais, vários jogos inesquecíveis, como a gente já listou aqui. Foi muito bom, cara, uma grande temporada. E aí fica até a mensagem para quem está assistindo que a vida é isso. A vida não é sempre sobre perder ou ganhar, mas sim sobre se divertir, uma grande trajetória e depois uma humilhação na frente de milhões de pessoas com a mesma velha história sendo contada e você saindo chorando, tal qual os jogadores do Borussia Dortmund saíram. Eu acho que a gente é muito mais Marco Reus do que Carvajal. Muito mais. Há muitos mais Marcinhos Do que Danis. do que Danis. Então, um abraço para você que no fundo do seu coração sabe que você é um jogador do Borussia Dortmund e que sempre terá um Real Madrid na sua vida. Até a próxima Champions.